Sabia que Ariquemes está no ranking das cidades que mais tem saneamento aqui no estado de Rondônia? Inclusive, a gente tem uma matéria que a gente está aqui no portal da AEGEA, né, pessoal, para ler um pouquinho, falar um pouquinho sobre essas mudanças e melhorias para Ariquemes, sobre o saneamento, que é tão importante. Isso fala em saúde pública, fala em menos doenças, é importante a gente falar sobre isso. A gente vai aqui, compartilhar com você essa informação. Olha só, o ranking do saneamento 2026 divulgado nesta quarta-feira, dia 18, pelo Instituto Trata Brasil, acendeu um alerta sobre o déficit de acesso aos serviços essenciais de água e esgoto tratado. Enquanto Porto Velho permanece estagnada, ocupando o 99º lugar entre as 100 maiores cidades brasileiras, o interior do estado consolida um modelo de sucesso. Atualmente, menos de um terço da população da capital, ou seja, 30,74%, tem acesso à água tratada. No esgoto, a situação é ainda mais crítica. Apenas 8,79% dos moradores possuem rede de coleta. Em contrapartida, o interior dá sinais de avanço para o cumprimento das metas do Marco Legal do Saneamento. Atualmente, as cidades de Ariquemes, Rolim de Moura, Buritis e Pimenta Bueno já têm um sistema considerado universalizado, ou seja, atendem toda a área urbana com água tratada. Em Jaru, por exemplo, os números passam dos 90% de atendimento. As cidades contam com concessionárias AEGEA à frente dos serviços, né, pessoal? Quando o tema é o avanço na rede de esgoto, Ariquemes já ultrapassou os 30% de cobertura de esgoto, com meta de 90% até 2033. Rolim de Moura deve encerrar 2026 com 40% da cidade com rede de coleta e tratamento, pessoal. Para alcançar os números significativos, somente em Ariquemes, os aportes já somam mais de 151 milhões de reais. Em Rolim de Moura foram 66 milhões desde 2017, com previsão de mais de 18 milhões apenas para este ano lá em Rolim. Muito bem. E claro, a gente vai falando aqui sobre esse assunto, né, pessoal? Falando essa informação tão importante. Como eu falei, quando a gente fala de saneamento básico, de água tratada, a gente fala de saúde. É menos pessoas usando o serviço de saúde pública ou particular. Então, com isso, a gente tem mais pessoas saudáveis, crianças saudáveis, adultos, adolescentes. Olha, é importante, você soma muito para erradicar e até eliminar doenças que a gente tem no nosso dia a dia. E claro, a gente tem uma informação agora, a Luana Preto, ela que é presidente executiva do Instituto Trata Brasil, que vai falar agora conosco aqui no programa Fala Ariquemes na tela. Bom, o acesso pleno à coleta e tratamento dos esgotos é essencial para a conservação dos recursos hídricos. Quando a gente não tem o acesso à coleta e tratamento dos esgotos, esse esgoto bruto, ele vai ser lançado, né, no solo, vai infiltrar no solo de uma residência ou ainda de um prédio. Dali ele acaba sendo direcionado para os nossos rios, né, que muitas vezes não tem a capacidade de depurar toda essa carga orgânica de esgoto bruto que está sendo lançado. E qual é o resultado disso? A gente está falando de rios poluídos, de peixes morrendo, de vida aquática naquela localidade que acaba sendo prejudicada por conta, né, desses patógenos de esgoto que são lançados nos rios. Quando a gente tem coleta e tratamento dos esgotos, esse esgoto ele é direcionado para uma estação de tratamento de esgoto, toda a carga orgânica, todos os patógenos existentes nesse esgoto bruto são retirados e o efluente tratado volta para a natureza dentro dos padrões exigidos pelos órgãos ambientais, né, fazendo com que a gente tenha uma conservação das águas, né, e que a gente tenha uma preservação dos nossos rios de maneira geral. Lembrando que a bacia hidrográfica muitas vezes é a mesma, onde a gente capta a água, trata, né, e entrega essa água potável para a população, né, e depois a gente acaba lançando esse esgoto, né, depois de utilizar a água, essa água se transforma em esgoto e a gente lança esse esgoto, né, para os nossos rios, trazendo mais poluição quando não há a coleta e tratamento desses esgotos de maneira adequada. Por isso que é tão importante o investimento em esgotamento sanitário, para que a gente possa pensar numa preservação adequada dos nossos rios e no desenvolvimento econômico e social de toda uma região e a saúde da população e da nossa família.
Muito bem, a Luana fala aí, ela que é presidente executiva do Instituto Trata Brasil, né, pessoal, falando um pouquinho sobre o saneamento, a importância dele, né, aquilo que a gente falou agora há pouco, ela reforça essa fala, dizendo aí a importância de as cidades terem. Então, a Rondônia vai saindo na frente não só na região norte, mas no Brasil, né, com saneamento, sem dúvida nenhuma, a gente fica muito feliz. A Ariquemes, a previsão até 2033, né, que a gente tem 90%. Isso é mais saúde para a população ariquemense. Agora, recebendo aqui a diretora-presidente da AGEA, aqui de Rondônia, a Carolina Gregori, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, ainda reforçar cada vez mais. E hoje, em especial, ó, aqui com a água, das águas de Ariquemes, né, pessoal? A gente podendo aqui no estúdio beber essa água maravilhosa. É um prazer recebê-la aqui, seja bem-vinda. É um prazer, Rafael. Muito boa tarde a todos. Agradeço a esse espaço para falarmos de algo tão importante, né? O destaque, né, das cidades de Rondônia, nesse ranking do saneamento, com a evolução, né, constante que nós estamos tendo. Perfeitamente, Carolina. E quando a gente fala desse ranking, esse ranking assinala para o Brasil inteiro, né? Porque aonde nós estamos chegando é algo inédito no Brasil. Exatamente. O ranking do saneamento, ele faz um corte das 100 maiores cidades do Brasil, acompanhando a evolução do saneamento. E quando a gente faz esse corte também para as 5 cidades em que nós operamos aqui no estado, nós vemos que nós estamos nos mesmos patamares das melhores cidades em saneamento. É verdade. Porque a gente conseguiu evoluir aí na universalização do abastecimento de água na área urbana, né? E estamos avançando no esgotamento sanitário. Como você disse, aqui em Ariquemes nós já chegamos a 33% de esgoto disponível na cidade e seguimos avançando. Isso só foi possível com uma atuação e investimento de mais de 150 milhões de reais e seguiremos avançando, seguindo firmes já no nosso compromisso com a cidade e até 2033 iremos alcançar os 90% de esgoto disponível. Perfeitamente. A AGEA trabalha levando água de qualidade, né, para todos aqui na cidade de Ariquemes e também colaborando com a questão do saneamento. Quando eu cito várias vezes aqui durante o nosso bate-papo, ali eu falo sobre a questão da saúde pública, né, que isso está relacionado à saúde pública. A gente sabe que muitas doenças estão relacionadas ao esgoto não ser tratado, né, diarreia, que é uma delas que é comum, né, entre outras também. Exatamente. Quando a gente fala de ausência de saneamento, a gente está falando de presença de doenças de veiculação hídrica. Exatamente. Diarreia, chikungunya, dengue, hepatite, verminose. E também há médicos que já fizeram estudos, né? Recentemente eu conversei com uma doutora chamada Viviane de Deus e ela falou sobre doenças inflamatórias relacionadas à ausência de saneamento. Então, o que vem muito, né, nos hospitais, principalmente, e naquelas UBSs, né, hospitais de família, que você consegue identificar pessoas com doenças, além dessas básicas, né, de doenças de veiculação hídrica, doenças inflamatórias associadas a essa ausência de saneamento. E aí, quando a gente fala de saneamento, pessoas que não utilizam água tratada, né, ou que não têm acesso, e pessoas que não têm acesso também ao esgotamento sanitário, que tem aquela água suja passando na sarjeta, né, e aí você desencadeia uma série de doenças. Verdade. Vou citar aqui, quando a gente vai para alguns países lá da África, por exemplo, né, a gente vê a quantidade de pessoas, né, isso não é dados da OMS, né, que nos traz pessoas que, por conta do contato com o esgoto, a falta de esgoto, diretamente com o esgoto, acabam falecendo, inclusive, né, com doenças assim que vêm desses lugares. Exatamente. E para além das doenças, né, quando a gente tem ausência de saneamento, a gente tem, inclusive, evasão escolar, por exemplo. É verdade. Que as crianças ficam doentes, elas acabam faltando à escola e ali prejudica o rendimento na escola e os pais, por sua vez, também precisam faltar o seu trabalho e se não tem carteira assinada, por exemplo, diarista, freelance, acaba perdendo aquele dia e aí você prejudica também a economia doméstica. Isso é verdade. E a gente sabe que a Ariquemes hoje ela está entre as 300 maiores cidades do Brasil, né? E a gente entra nesse ranking, né? Entre as 100 cidades do Brasil com saneamento. Isso é muito importante, né? Exatamente. Você está ali ao lado de grandes cidades, apesar de do interior, com indicadores de cidades de grande porte. Verdade. E isso é o motivo de trazer desenvolvimento para a cidade, novos investidores, a possibilidade de verticalização da cidade, que é isso, prédios surgindo, né? Nós já temos aqui vários na cidade surgindo e isso vai acelerar cada vez mais. Só é possível porque o saneamento chegou e o saneamento está avançando. Então aqui também é um ponto da gente trazer esse momento de convite e conscientização para a população que venha aderir, né, à utilização da água tratada, que venha aderir ao serviço de esgotamento sanitário, conectando seus imóveis para que possam contribuir
né, com o crescimento e desenvolvimento da cidade, a preservação do meio ambiente. A população também pode colaborar com isso, né? A população é peça fundamental para tudo isso que vocês estão construindo em Ariquemes hoje. Exatamente. Eu falo que saneamento a gente não faz sozinho. De forma então alguma. Não é um trabalho só da Água de Ariquemes, não é um trabalho só do município, ou da agência reguladora, ou das secretarias, né, de meio ambiente. Mas é um papel de todos nós. E é verdade. Então nós temos aqui o papel, né, de entregar para a população toda a infraestrutura necessária para que eles tenham acesso à água tratada, à água de qualidade e ao esgotamento sanitário, mas também a população tem ali o seu dever, né, o seu papel de conscientização e de utilização como cidadão, de conectar o seu imóvel, né? Verdade. De contribuir com a saúde pública, de contribuir com o desenvolvimento e contribuir também com o meio ambiente. Perfeitamente. O que representa tudo isso, né? Essa transformação, essa mudança, esse benefício, né? Essa modernização para a cidade de Ariquemes através das águas de Ariquemes para vocês, quando empresa, para vocês também como cidadãos? Quando a gente fala em uma cidade que tem saneamento e que ele continua avançando, que os investimentos estão sendo realizados, a gente está falando de desenvolvimento. E a gente fala só de desenvolvimento econômico-financeiro, mas a gente está falando de desenvolvimento de educação, desenvolvimento ambiental, né, o desenvolvimento da saúde, até porque você deixa de utilizar dinheiro público em doenças primárias e elas podem ser utilizadas em doenças mais críticas, em outros tipos de investimentos, equipamentos públicos que podem ser elaborados na cidade a partir da não utilização desse dinheiro com um custo com uma questão tão primária que é a doença de veiculação hídrica, que ela pode ser resolvida. E ela pode ser resolvida com saneamento. Quando você utiliza a água tratada, não se utiliza de poços, por exemplo, que não tem regularidade, mas utiliza a água tratada que chega ao seu imóvel, você utiliza da rede de esgoto e tira aquela água suja que passa para o tratamento correto e é devolvido corretamente para o meio ambiente. E isso a gente tem um papel não só com a nossa cidade, mas quando você devolve corretamente para o meio ambiente, para as demais cidades que estão ao longo do caminho daquele recurso hídrico. Isso é verdade, eu não tinha pensado nisso, né? Realmente é uma cadeia, né? Exatamente. Que liga o Brasil inteiro, né? Não tem como estarmos desassociados, estamos sempre interligados. Então, todo mundo aí, que nós sejamos exemplos, né? Para outras cidades, para outros estados também aderirem esse formato de trabalho e realmente trazer saúde e cuidar dos nossos rios que são tão importantes. Afinal de contas, a água é vida, né? Exatamente. Perfeitamente, né? E a gente vai conversando aqui, falando sobre isso, né? E para vocês, né, que estão há alguns anos em Ariquemes, né, prestando esse serviço, é um trabalho árduo, né? Porque não é fácil, né, você perfurar aqui em Ariquemes para colocar a rede de esgoto, por exemplo, fazer esse trabalho. A gente sabe que é um trabalho árduo com a equipe altamente qualificada para entregar um trabalho de qualidade também. Exatamente. Então nós temos equipe preparada, estruturada, né, e um trabalho também de interligação com as secretarias para entender onde vamos entrar, né, em que momento, qual vai ser a metodologia utilizada para aquele lançamento daquela rede, para o fechamento daquela vala, né, que é aberto, né, como a gente vai comunicar para a população, o antes, o durante, o depois da obra. A gente sabe que toda obra gera um pouquinho de desconforto, mas o benefício agregado do saneamento, né, do esgotamento que vai ali pelo lugar correto, da água tratada que está chegando, ele é imensurável. Então, vale a pena a gente passar por esse momento de um pouquinho de desconforto, mas depois vem, né, o benefício gerado já está vindo, inclusive. Exatamente. E não só, né, na saúde, na qualidade de vida, no desenvolvimento da cidade, mas no reconhecimento, porque quando o ranking vem e demonstra que cidades como Ariquemes estão ali no mesmo patamar de grandes cidades do país, é um motivo de orgulho, né? Sem dúvida nenhuma, deixa a gente orgulhoso, com certeza, né? Carolina, prazer em recebê-la aqui no Fala Ariquemes. Obrigado, tá bom, por trazer essa informação para nossa cidade, né? Que eu acho que é de extrema importância e eu tenho certeza que vai alegra o coração do ariquemense. Com certeza, agradeço o espaço e deixo para todos aí as nossas redes sociais, @águasdeariquemes, nos acompanhe e acompanhe a evolução do saneamento na nossa cidade. Obrigado e bom dia. Boa tarde já, né? Boa tarde, é verdade. Obrigado.